Oi, doutora Darla, tudo Oi, bom? Débora, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo caminhando, graças a Deus, tudo bem. E por aí? Tudo tranquilo. Que bom. Samuel entrou também. Boa tarde, Samuel. A professora Eveline vai acessar, né, também? Vai sim. Olha ela Que aí. bom! Já tem tanta gente boa aqui presente. Que Chegando perfeito! mais, e chegando mais. Matheus, Samuel, tudo bom? Tudo bem. Oh, que joia! E aí, Darla? Tudo bem? Obrigada, Darla. Que bom você aqui, Matheus. O Vamos, Deoclésio, né? vamos Tira conversar um essa pouquinho. foto aí do local que você está, Deoclésio, do bonde. É, É um quebra-cabeça, na verdade, que eu Ah, montei. é? É, Legal, muito bonito. e coloquei E aqui. aí, já são 8 quatro da horas? noite. Tá faltando a Lídia, né? É, 8 horas é aí da são 8 da noite? noite. Ah, vou ver se fala aqui com ela. A Darla tem a agenda bem apertada, né, Darla? não, mas dá certo. A E eu ainda gente. trabalho hoje também, ainda tenho reunião mais Também, tarde. né? E hoje à noite Eu você ainda sei. tem reunião, Décio? Porque por causa do horário do Brasil, né? Reunião é aí no Brasil, então ainda tem uma reunião Ah, 5h30. marca sempre esses horários, né? Porque aí é depois É, da aula, né? Das aulas, dos trabalhos aí. Tô ligando para ela. Oi, Eric. Tá jóia, estamos aguardando. Tá bom. Tá, tchau. Ah, pronto, já entrou. Olá, boa O Eric, tarde. boa boa tarde. tarde, Nós Lídia. contamos sempre com o Eric, Boa e tarde. é quem nos ajuda muito, assim, a daí ele dá o certificado como atividade complementar para o Uhum. pessoal, sabe? E ele está presente, aí os alunos que vierem também, ele vai registrando, né? Pois então, pessoal, acho que agora a gente já pode começar. São 4 horas em ponto, né? Então vamos começar. Quer apresentar alguma coisa, falar? Olha, eu queria. Ah, Ricardo. Ok, Ricardo, boa tarde. Olá, professora, boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Tudo em paz. Graças a Pessoal, Deus. esse nosso fórum, né? Esse fórum, o Deoclés tem sempre animado, foi uma ideia que ele trouxe aí do doutorado dele, e que nós estamos adotando, né? Sempre com temas assim, quando tem algo que chama atenção. O que nos chamou a atenção para esse fórum foi uma entrevista que a Darla deu, né, acho que foi no canal 10, em outros canais também, falando sobre inadimplência, e os números chamam muita atenção. E também a Lídia fez recentemente o TCC dela, em que ela aborda a escassez. E eu estou dando umas aulas, né, agora no mestrado do CAIM, sobre psicologia da pobreza. Aí eu achei que talvez a gente pudesse fazer uma conexão interessante, né, para fazer uma reflexão. Aí, então, eu acho que a gente deveria. Eu queria saber, o Deoclésio, que sempre inicia, Deoclésio, você quer dizer alguma coisa, que você tem tanta experiência, não dá para Mas gravar, né? Não, não dá. tá, já tá gravando, já tá Ah, gravando, que bom, então. né? Na verdade, minha palavra é sempre de agradecimento à senhora, né, pela oportunidade. Primeiro, por ter me apresentado a economia comportamental e segundo, pela oportunidade de poder contribuir com essa iniciativa, né, do grupo, do Prospecto, né, um grupo de extensão da UFC,
sobre a economia comportamental, surgiu por iniciativa da professora Eveline, e que a gente faz parte. E essa iniciativa do Prospecto, a gente tenta, sempre na última quinta-feira do mês, realizar, né, algum evento, seja a apresentação de algum trabalho, discutir algum tema, algum assunto, um lançamento de um livro, chamar o autor, como foi na última sessão. Então, aproveitar também que está sendo gravado, vai ser disponibilizado no canal do YouTube do Prospecto. A gente tem também o Instagram, né, que é o @prospectoufc. Então, são todos convidados, né, de acompanhar as nossas atividades e sempre reforçando, na última quinta-feira do mês, a gente está sempre por aqui com um tema interessante. E nós temos também o nosso site, e no site nós registramos as atividades, e tem também uma seção dos depoimentos de pessoas que se beneficiaram com essa nova área, né, com esses estudos, com o projeto em si. Então, pessoal, eu acho que depois disso, né, Deoclésio, era bom a gente começar, então, com a Darla, porque foi ela que deu, justamente a entrevista dela, que foi divulgada no grupo, né, de WhatsApp da gente, que fez com que a gente ficasse interessado em discutir esse assunto. Então, tá você com a palavra, Darla. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, boa noite aí para quem está, né, no outro continente. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar no grupo. A gente tenta participar como é possível, né, é uma iniciativa realmente incrível, né, que partiu da professora Eveline, que eu tenho a mais alta estima, e que, além da estima, né, ela é realmente alguém que abrilhanta, né, a academia. E quando ela me convidou para estar aqui conversando, eu disse, será que eu tenho condições de estar em meio a pessoas pessoas de nível tão elevado, mas eu vou tentar contribuir um pouquinho. Ora, Darla. Contextualizando, né, a professora Eveline falou que o que trouxe a ideia do tema desse fórum, né, foi a entrevista que eu concedi. Na entrevista, a gente trouxe um cenário muito desafiador, né, sobretudo aqui para Fortaleza, né, porque a gente fez esse recorte municipal mesmo, né, e como uma área que me atravessa muito fortemente, além da economia comportamental, né, a economia regenerativa, a psicologia econômica, né, e a educação, então eu estou sempre ali buscando assuntos, buscando essas conexões, e quando eu vi a nova pesquisa que saiu em relação, né, aos inadimplentes aqui em Fortaleza, eu logo conectei isso a uma falta de educação financeira, né, porque muitos aqui, né, ou se não a maioria, são economistas, e a gente percebe que, por enquanto, a gente não estuda isso efetivamente na academia, né, a não ser que seja uma disciplina ali que a gente optativa, né, que é até um pleito meu, né, ao próprio COFECON e CORECON, que pelo menos os economistas tenham na grade curricular a educação financeira, né, porque eu, por exemplo, me tornei educadora financeira, mas foi por algumas iniciativas particulares de buscar esse conhecimento, né? Então, quando eu vi aqueles números, a primeira associação que eu fiz, obviamente, além da parte comportamental, que está 100% relacionada, foi a falta dessa educação financeira. E quando a gente fala de educação financeira, eu sempre trago uma perspectiva que acaba trazendo uma certa surpresa para o público em geral. Porque quando fala em educação financeira, né, as pessoas pensam logo em conta, em número, em planilha, né, e a gente que trabalha com as finanças comportamentais, a gente sabe que não é só número. O número, ele é importante, mas a educação financeira, o sucesso financeiro, ele está muito mais relacionado com as nossas decisões, né? E quando eu falo de decisões, eu preciso ter uma fundamentação teórica também, né? Eu preciso ter um estudo sobre isso, algum embasamento, eu preciso ter vivências que me levem a ter o sucesso financeiro, né? E essa inadimplência hoje, os números que a gente trouxe na
na nossa entrevista foi justamente que a gente tem mais de 40%, né, da população de Fortaleza inadimplente. E a minha primeira fala lá foi trazer essa diferença que a maioria das pessoas não sabem, da diferença do endividado para o inadimplente, né? Então, e de que existe uma dívida que pode ser boa, né? Uma dívida para a construção de patrimônio, né? Mas as pessoas acabam confundindo isso, né? A inadimplência é quando eu tenho uma dívida e não quito aquela dívida, né? E não consigo cumprir o prazo de pagamento daquela dívida, quando eu estou com aquela dívida atrasada. Então, assim, necessariamente, né, para eu ser inadimplente, eu tenho que ser endividado, mas nem sempre eu estar endividado quer dizer uma situação financeira ruim, né? Até porque nós, como economistas, sabemos que o dinheiro mais caro que tem é o capital próprio, né? Então, geralmente é interessante a gente estar ali visualizando a possibilidade do crédito, né? A depender, obviamente, da negociação. Então, mais de 40% da população de Fortaleza está inadimplente, ou seja, além de endividado, não estão conseguindo cumprir o prazo de pagamento, né? E achei bem peculiar também uma parte da pesquisa que traz que a maior parte desses inadimplentes são as mulheres. Por que será mulheres, né? E aí eu fui procurar um pouco mais, e uma das respostas é que a maioria dessas pessoas são mulheres, mães solo, né, que precisam estar ali lidando com toda a questão financeira, né, do lar. Além disso, tem um recorte aí de faixa etária também, né, ali entre 30 e 40 anos, e um dos principais vilões, nesse caso, é justamente o cartão de crédito, né, que ele vem ali no ranking exatamente no segundo lugar, né, o primeiro deles vem ali os bancos, as corretoras, né, e depois o cartão de crédito. O que a gente observa enquanto educadora financeira, a questão do cartão de crédito é que a maioria das pessoas utiliza esse cartão de crédito como uma extensão da renda. Então, não existe uma consciência de que, poxa, até onde eu posso estar usando esse crédito, né? Esse crédito cabe dentro do meu orçamento? E aí é outro gap que a gente encontra também enquanto educador financeiro, né? Orçamento, né? O orçamento me parece um grande vilão nas famílias de Fortaleza, na verdade, brasileiras, né? Um grande vilão por não saberem o que é. E é algo tão simples, né? Então, se a gente pega ali aquela matemática simples, né? Receita menos despesa é igual ao resultado do orçamento, pelo menos o doméstico, né? Então, tudo que eu ganho menos tudo que eu gasto vai ser o resultado. Então, como é que eu melhoro esse orçamento? Né? Esse orçamento, ele é melhorado, e geralmente, gente, as pessoas mais vulneráveis, as mais vulneráveis, costumam olhar essa equação com um olhar muito, como é que eu poderia dizer, um olhar muito, eu não queria usar essa palavra, mas é um olhar meio que pobre, né? Eu só olho para uma das variáveis, eu só olho ali para como é que eu vou reduzir as minhas despesas. Mas as pessoas mais vulneráveis, elas não têm mais nem o que reduzir, né? Então, eu acho que a professora Eveline vai poder contribuir aqui, né, logo em seguida, falando um pouco dessa situação mais vulnerável, da pobreza, né, mas eles não têm como reduzir. Então, quando eu olho para essa equação, eu sempre oriento o quê? Que tal a gente olhar para essa outra variável receita, né, o que é que eu posso fazer para melhorar essa variável receita, né, porque quando eu aumento essa variável, necessariamente o meu resultado ele pode melhorar, né? Se a outra variável permanecer constante, né? Então, geralmente as pessoas olham só em como reduzir despesa e esquecem um pouco como aumentar a receita. Mas voltando para a questão da inadimplência, eu trouxe na minha fala também a questão de que a gente não tem noção de como tomamos essas decisões. A gente vive de uma forma altamente inconsciente, né, assim, de uma forma sem trazer uma consciência para os nossos atos, para as nossas decisões, né, e a partir disso, o que a gente sabe e percebe é que toda decisão presente, ela traz um desdobramento futuro, né, e o ser humano, por si só, ele tem uma necessidade de aumentar prazer e satisfação a todo instante, maximizar prazer e satisfação.
né, enquanto estudiosa, né, dessa parte da economia comportamental, da psicologia econômica, eu também me interessei pela psicologia, né, e hoje estudo também um pouco ali do que Freud traz sobre essa perspectiva, né, através da psicanálise, e ele traz isso, né, que o ser humano, ele quer o tempo inteiro maximizar prazer e satisfação e se afastar da dor e do sofrimento. E percebem como traz uma dor e um sofrimento não ter o que eu quero, na hora que eu quero. Então, isso, assim, eu percebo que está muito alinhado com essa linha da inadimplência, né? Então, independente de se eu posso ou não pagar, eu vou usar, por exemplo, um cartão de crédito, né, que tem ali um limite que não cabe no meu orçamento, que muitas vezes eu nem tenho um orçamento, né, mas eu uso porque eu quero maximizar aquele prazer e satisfação naquele momento presente. Mas percebe que, a partir do momento que eu tinha uma renda, se eu fico desempregado, né, eu vou, num futuro muito próximo, ter um desdobramento bem negativo desse prazer que eu tive imediato, né, no momento presente, no D0. Então, quando eu olho na linha do tempo, que eu percorro um pouco, fico desempregado, aí eu não vou ter como pagar aquilo que eu coloquei no cartão e eu vou entrar para a estatística dos inadimplentes, né? Então, é algo muito, muito claro para nós que estudamos esses comportamentos, a questão do imediatismo, né, ele nos leva, muitas vezes, a tomar decisões que não vão ser tão interessantes no médio e no longo prazo, né, no curto prazo a gente fica, realmente eleva aquele prazer e aquela satisfação, mas logo em seguida isso não vai ser tão interessante, né. E eu trouxe também uma perspectiva, né, do nosso querido Daniel Kahneman, do seu livro Rápido e Devagar, quando eu trouxe aquela questão de como é que a gente toma as decisões, né, como é que nós pensamos, né, que ele traz a questão ali do sistema 1 e do sistema 2, que é o reflexivo e o automático, né, e que já é comprovado que as decisões econômicas, as decisões financeiras, elas estão mais próximas ali do sistema automático, né, que esse sistema automático, ele, na verdade, se conecta ali com todas aquelas sinapses neurais, né, com as questões dos neurotransmissores, né, e a partir do momento que eu tomo aquela decisão por impulso, aquela decisão financeira por impulso, eu acabo elevando a minha dopamina e aquilo dali me dá aquele prazer imediato. Então, todo esse desencadear, né, que a gente consegue conectar aí, né, todas essas vertentes da economia, né, tradicional, com comportamental, com a psicologia econômica, tudo isso nos leva a perceber e a entender um pouco esses comportamentos e essas estatísticas, né? Sei que não é o tema-alvo aqui desse nosso momento, mas trazemos também aqui como exemplo as próprias bets, né? Os jogos, né? Aquela resposta rápida, né? Aquela excitação, né? Aquela possibilidade do ganho rápido. Né? Então, tudo isso também tem um desdobramento muito forte em relação à inadimplência, né? Porque, sobretudo, as famílias mais vulneráveis, elas acabam gastando até o que não tem, né? Nessa possibilidade de um ganho rápido e fácil, né? Então, a gente tem uma estatística muito séria aqui em Fortaleza, né? Existem algumas iniciativas públicas, governamentais e também privadas que tentam contribuir para que isso seja minimamente sanado, como, por exemplo, os feirões, né, Feirão Limpa Nome, né, do Serasa, a gente tem algumas iniciativas também da prefeitura, peço até desculpas, mas eu não estou recordando o nome, mas tem algumas iniciativas, alguns programas, né, que tratam, mas sinceramente, eu não vi nenhum que trate especificamente da educação financeira, mas tem um que foi lançado, que é sobre o empreendedorismo. Aí, quando trata do empreendedorismo, obviamente, trata da renda, trata do custo, trata de como fazer um orçamento para aquele negócio, e, obviamente, isso pode ser duplicado para um orçamento familiar, e certamente deve estar dentro desse conteúdo separar, né, pessoa física de pessoa jurídica. Então, existem algumas iniciativas, mas o que eu percebo principal como educadora financeira é que a principal iniciativa
ela precisa necessariamente partir daquele agente, né, daquela pessoa que está endividada, de querer compreender a sua situação, de querer tentar mudar essa situação, né? Então, eu percebo que tem toda essa perspectiva, e também, né, percebo que um dos caminhos para que a gente consiga transpor essa barreira, né, é a educação financeira, sobretudo para crianças, porque para a gente mudar um hábito, a gente precisa mudar uma geração, né? E a mudança de geração, ela acontece, no mínimo, em 30 anos, né? Então, eu percebo uma necessidade da gente começar a falar sobre isso de uma forma mais efetiva. Já temos um ganho, né, que no passado a educação financeira na escola, ela não existia de forma nenhuma, agora já é obrigatória na base, na BNCC, né, de uma forma transversal, não é direta, não existe uma disciplina, mas ela acontece de uma forma transversal dentro das disciplinas já obrigatórias, então isso já é um ganho, não é o ideal, mas já é um grande passo, né, e eu gostaria de compartilhar também que a gente, né, eu tenho um trabalho junto com o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, que é um livro de educação financeira para crianças, uma cartilha, e no ano passado a gente chegou a fazer um projeto piloto de implementação nas escolas da Prefeitura de Fortaleza. Nós treinamos 900 crianças em 2 meses com esse livro. Foi, assim, um projeto incrível, né? Nós estamos aí em fase de conversa e negociação para assinar esse acordo de cooperação com o prefeito atual, porque nós entendemos que esse será um grande ganho, né, para a sociedade. Nós entendemos, enquanto economistas, que uma localidade, um município, uma cidade, um país, uma nação, ela só vai ser próspera se as famílias forem prósperas. E se as famílias, gente, estão inadimplentes, né, então não tem como a gente ser próspero. Eu gostaria de passar a palavra para mais alguém e a gente continuar aqui esse momento tão rico e oportuno. Darla, muito obrigado. Você lançou várias ideias muito interessantes, esclareceu muita coisa. Parabéns pelo seu trabalho. Eu esqueci de dizer antes, né, que já tem aqui, tem no nosso folder, né, de apresentação, a Darla Lopes. Ela é economista, ela é sócia fundadora da Edifica Consultoria de Impacto, é diretora do IBEF Ceará, é conselheira do Projeto Olímpia, professora de Finanças Comportamentais da Unifor e é membro do comitê da SG da ABNT. Muito bem, é muita coisa e tem muito mais, né? Porque você não escreveu, não é isso? Então, olha, eu queria passar agora a palavra, então, para a Lídia Vasconcelos, né, para ela comentar. A Lídia, ela é economista, é aluna do MBA em Data Science, Analytics e membro do Grupo Prospecto, né? E ela recentemente participou do BEL Seminar, que é um seminário que tem da FEA USP. O trabalho dela foi aprovado e foi muito bem, assim, muito elogiado lá. A gente foi um orgulho muito grande que nós tivemos por essa apresentação da Lídia, que foi muito interessante e foi brilhante realmente. Então, Lídia, com você a palavra, o trabalho dela é sobre exatamente essa parte, né, de escassez. Muito obrigada, professora. Assim, eu achei muito legal a fala da Darla, porque a gente vai identificando os pedacinhos ali de tudo que a gente estudou para construir esse trabalho em escassez. Mas, de forma geral, eu acho que assim, a maior contribuição o livro base do nosso trabalho se chama Escassez. Ele foi escrito por 2 autores que estão no MIT, eles são indianos, e eles trazem a perspectiva de que a escassez ela vai criar dentro da nossa mente um túnel. Eu sempre faço a comparação quando os cavalos de corrida, eles têm tipo uma viseirazinha que fazem eles olhar para frente. A escassez, ela cria isso na mente das pessoas, ela cria uma mentalidade que o indivíduo ele vai olhar para frente, ele não consegue analisar outras variáveis. A variável que importa para ele, como, por exemplo, no caso de uma mãe que precisa prover dentro da sua casa, é ter o dinheiro. As consequências disso não entram no cálculo dessa equação. Então, a mentalidade do indivíduo vai ser no agora e como ele pode conseguir suprir essa necessidade dele.
E a escassez, ela também, de alguma forma, ela diminui a largura de banda. Se a gente pensar no computador, é como se diminuísse o processamento desse computador. Quantas ligações eles conseguem fazer para gerar ali uma resposta. Então, de alguma forma, existe uma diminuição da capacidade cognitiva do indivíduo. E a escassez, ela gera um ciclo. Eu achei muito legal a Galo falando, porque a escassez, ela vai nascer, sim, de uma necessidade muito real, muitas vezes, mas ela vem sido, entre aspas, combatida com fatores que geram meio que um alimento para ele ser um ciclo, para continuar. Um exemplo disso, uma coisa que a gente percebe, eu estava até pensando, hoje em dia, a forma como a gente consome as coisas, por exemplo, o uso no celular gera uma necessidade de dopamina barata, e essa dopamina barata, ela reduz a aversão à perda. Eu penso muito que, por exemplo, os cartões de crédito, assim que você faz um cartão de crédito, o roxinho é o mais clássico, ele te dá R$ 3.000 de limite. Eu vi isso acontecer com 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, não tinha nenhum crédito no mercado, me deram R$ 3.000. E aquilo ali era... Eu não tinha renda para ter aquele dinheiro, mas a oferta de crédito daquela forma possibilita você a pensar, nossa, isso é muito dinheiro. E ainda mais os meios de pagamento mudando, que agora a gente paga tudo com isso aqui. A gente encosta na máquina e pagou. Então já diminui aquela sensação de que o dinheiro está saindo. Porque você não pega mais o dinheiro, a cédula e vai passando, sentir a aversão à perda vai diminuindo nessas pequenas coisas que a tecnologia proporciona para a gente, que é muito bom, mas também tem que ser usado com sabedoria. Então, assim, eu creio que essas questões elas reforçam muito a necessidade de você ter uma educação financeira, porque o dinheiro vai ficando mais diluído. Você passa um Pix, é muito rápido, é muito prático, mas você não sente o dinheiro indo embora. É uma questão de que diminui a sua percepção desse senso de aversão à perda, você não sente que você está perdendo. E isso, de alguma forma, faz você gastar sem perceber, sem você saber, quando você vê, o seu cartão de crédito está dando R$ 2.500 e sua renda é de 1.500. E isso vai gerando uma bola de neve, com juros e tudo mais. E nessa mentalidade de que você precisa ter o dinheiro, de que está faltando e de que de alguma forma você tem que ter, que a escassez vai gerar, isso gera um ciclo de eu preciso de dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, e vai gerando até entrar realmente no lugar da inadimplência, negativação, no Serasa e tudo mais. Então, assim, acho que essas foram as principais coisas que eu percebi de comentar, de adicionar nessa construção que a gente está fazendo. Muito bem. Então, eu vou só comentar um pouquinho. Eu tenho lido vários artigos, inclusive eu li 3 recentemente, de 2024, do final, um já é desse ano, e um outro é de 2016, porque esse livro que deu origem a tudo isso, né, que ela citou, que é esse livro aqui, Escassez, né? Esse livro desses 2 indianos, o Sendil Mulanaitan e o Eda Shafi, eles 2 têm trabalhado nisso, e agora eles se juntaram a um outro professor, que é o Frank Shabak, que eu também tenho acompanhado. Eu tenho lido muito o que ele tem escrito. Eu toda a vida achei também a educação financeira, e acho que é bem importante. Mas eles falam algumas coisas assim que eu queria ponderar aqui. É o seguinte, realmente, isso que a Lídia falou, a pessoa quando está numa situação de escassez, no livro, nos artigos eles falam, mas não é só um comentário. Tudo que ele diz, afirma, é baseado em experimentos, todos. Não tem nada que seja só opinião, certo? Não é. Então, ele ele mostra e cita como foi alguns experimentos. Por exemplo, isso que a Lídia falou, de entrar no túnel, eles afirmam, e que esse túnel, ele tem, inicialmente, no curto prazo, um fator positivo, que é o foco. E vários testes que eles fizeram, eles fazem teste com bolinha, por exemplo, dando mais bolinha, como se fosse um joguinho, alguns menos para um grupo e mais para outro grupo. Inicialmente, o grupo mais pobre, que é o que recebe menos bolinha, eles acertam mais. E eles concluíram com outros testes de que os pobres eles sabem mais o valor do dinheiro, por isso, e eles inicialmente eles se tornam mais eficientes, eles focam mais. Mas acontece
que isso é só porque a pessoa tem menos folga para errar, não pode errar. Mas, na verdade, eles entram dentro de um túnel, que a Lídia falou bem. E esse túnel, ele negligencia o que está fora. Por isso que essa questão da inadimplência, a pessoa não tem a capacidade de raciocinar. Então, vai acontecer o quê? Isso aí, esse questionamento não entra, porque a pessoa quer resolver no curto prazo. Na verdade, esse livro não fala só de escassez de dinheiro financeira, não. Eles falam de escassez também de tempo. Uma pessoa que tem muita coisa para fazer, ela toma emprestado o tempo de outra coisa. Por exemplo, quando você vai para um médico, ele está atrasado, ele acaba, você marcou um horário e você é atendido atrasado e ele pede emprestado de outro cliente que vem na frente. Quer dizer, a pessoa fica correndo atrás. Isso tem uma repercussão que já foi comprovada, que é o estreitamento do que eles chamam de bandwidth. Eles traduzem como largura de banda, que, na verdade, tem dois componentes, que a Lídia falou bem. É um componente da capacidade mesmo, mas não é que as pessoas que estão em escassez tenham menos capacidade, é porque há um estreitamento. Como ela foca, ela não consegue assim ter uma clareza para raciocinar, por exemplo, para fazer um plano. E também, por exemplo, para assistir aula, se for aula tradicional. Inclusive, argumentando isso, eles dizem que aula financeira só se for uma coisa curta, num horário flexível, rápido e muito prática, certo? Porque senão a pessoa que está no túnel, ela não absorve. Aí outra coisa que ele fala é que além desse lado do aspecto cognitivo, tem também o aspecto que eles chamam de controle executivo, que é o que dá o autocontrole. Inclusive, eles dizem umas coisas muito sérias no final. Por exemplo, que as pessoas que estão em situação permanente de escassez, além de entrarem na armadilha da escassez, porque tira o empréstimo para pagar e depois tira de novo, né? Essas pessoas, elas são menos assim, elas têm menos autocontrole. E ele afirma, por exemplo, que pessoas pobres têm a chance de serem pais piores, porque eles têm menos autocontrole, sabe? Tem várias coisas, por exemplo, a produtividade tem sido feito vários estudos, ainda tem poucos, para medir a produtividade de uma pessoa que tem menos. As pessoas têm chance de esquecer mais. Tudo que eu estou dizendo teve teste. Eles fizeram teste nos Estados Unidos com pessoas que recebem de programa do governo medicamento para essas doenças crônicas, tipo diabetes, pressão alta. E as pessoas que têm dinheiro compram esses medicamentos com facilidade, porque têm dinheiro. Mas as pessoas pobres, mesmo recebendo de graça, elas não tomam. Porque o remédio não é urgente, ele não está dentro do túnel, ele fica fora do túnel, então a pessoa tem menos chance de viver mais. Certo? E isso acontece em inúmeras coisas, sabe? Eles falam vários experimentos, assim, com relação a pessoas na agricultura, com relação a pessoas, por exemplo, uma coisa muito interessante com relação a programa, porque são inúmeros os exemplos que ele dá de testes que foram feitos. E um dos primeiros que ele cita, né, para provar essa questão do túnel, que não é só um nome bonito que eles botaram, não. Eles pegaram um estudo que foi feito na Segunda Guerra Mundial, em que eles capturaram, já no fim da Segunda Guerra, pegar a turma lá, eles viram o estudo, que o estudo é muito antigo, mas foi um estudo que não foi para provar escassez, mas como era sobre inanição, eles imaginaram, nós estamos estudando escassez, vamos ver se tem algum estudo na guerra de pessoas em dificuldade, e eles acharam esse estudo, e eles citam nesse livro, e também num artigo, que é o Sendil Mullainathan, junto com esse Frank Shabak, que eu acho que esse rapaz tem chance de ser indicado ao Nobel, porque ele tem estudado muito essa área, esse do MIT. Então, eles estudaram o seguinte, que as pessoas que foram capturadas, elas estavam vários dias sem beber água e sem comer. Aí eles tentaram dar alimento, mas algumas pessoas se engasgavam e morriam. Aí eles ficaram, então tem que haver uma forma da gente alimentar, e para isso, para não passar por isso de novo, eles treinaram equipes de voluntários, 36, que ficaram sem comer vários dias. E eles foram anotando o que eles perceberam. Por exemplo, eles perceberam que essas pessoas que estavam sem comer, quando era na hora da refeição, que era uma refeição bem regrada, eles ficavam segurando a comida assim,
eles ficavam na mente, todo tempo pensando em comida, eles faziam aqueles testes, sabe aqueles testes psicotécnicos de QI, né, que, aliás, é um dos que está sendo muito usado para testar isso, esses testes de QI, tem o nome do autor. São antigos, mas são usados no mundo todo, aqueles de lógica. A pessoa, quando mostrava, por exemplo, no projetor, nome de várias coisas, casa, escola, aí botava pão, tudo que era relacionado para ver quanto mais. Aí bota uma quantidade de, por exemplo, segundos. Vocês já viram um teste assim? Eu já vi. Tem empresas que usam para saber se a pessoa capta bem, se a pessoa tem memória boa, eu já fiz. Já fiz em seleção de concurso. Aí as pessoas captavam muito quando tinha nome de comida. E as pessoas começaram a se interessar muito por livros de culinária. Eles viram que realmente captura a mente quando você está com uma escassez extrema. Agora, a solução para isso, né? A solução para isso é que as pessoas... É incrível, né? Mas é assim, porque a ideia é o seguinte, quando você tem escassez, você sabe o valor das coisas e tenta não errar. Quando você tem abundância, ele compra com uma mala grande ou uma mala pequena. A mala grande, você pode botar de qualquer jeito, qualquer coisa. A mala pequena, você tem que fazer com bem cuidado, né? Você foca naquela. Mas, de qualquer forma, não é, a abundância, realmente, ela pode gerar desperdício. Aí ele cita, pessoas compram coisas sem precisar, botam na dispensa, tudo bem. Mas a solução que ele dá para as pessoas não passarem sempre por essa situação foi baseada em alguns experimentos. Eu vou dizer um deles, certo? Ele cita um hospital, certo? Nos Estados Unidos, que tinha 32 leitos, certo? Eu até falei esse caso para a turma de hoje, de economia comportamental, 32 leitos. E esses leitos eram usados para cirurgias eletivas, aquelas que não são de emergência, aquelas assim de catarata, coisa assim, a pessoa agenda. Quando aparecia uma cirurgia de emergência, aí eles desmarcavam. Isso causava um grande problema. Então, eles chamaram um consultor, eles se viram como consultores, e o consultor deu a ideia o seguinte: a solução apresentada, que eles consideram a solução para a inadimplência também, para a escassez, foi criar uma folga. Dos 32 salas, eles resolveram botar uma que era só para emergência. Aí, no começo, os médicos do hospital disseram que absurdo, se a gente já não tem sala suficiente, vai deixar uma para emergência, mas foi a solução e deu certo. Então, moral da história, a gente precisa ter uma folga. Se você está muito ocupado, Deoclésio, uma hora para você não fazer nada, certo? Se você tem pouco dinheiro, mas na época que você, por exemplo, na colheita, eles perceberam nos estudos que fizeram lá na Índia com agricultores, que quando eles estavam na época da colheita, eles estavam bem, né? Mas eles não sabiam dividir. Quando era no final do mês, na outra colheita, perto da próxima, eles já estavam na escassez de novo, certo? Então, isso levava a eles a entrarem. Eles fizeram também um experimento muito interessante que eu achei, foi que eles resolveram pegar pessoas inadimplentes, viu, Darla? Esse exemplo eu achei, assim, fenomenal. Eles disseram, vamos quitar as dívidas de vocês. Isso para provar a armadilha da escassez. Eles quitaram. Eles se endividaram de novo. Certo? Então, a primeira coisa que ele diz é assim, precisa arranjar uma maneira de ter folga. Mas como, se eu já sou tão aperreado, R$1 quando você recebe dinheiro, certo? Outra coisa, programas de governo não é para dar uma vez no mês, é para dividir, para poder a pessoa sentir menos a escassez, porque senão no começo a pessoa gasta mais. E como você já está no túnel, você não sabe fazer planejamento. Eles falaram muito bem, é o que os autores dizem, de educação financeira para a criança. Por isso eu lhe dou meus parabéns, isso está de acordo com o que diz no livro e nos 5 artigos recentes que eu li, certo? Ensinar a criança é uma coisa que é transformador. Agora, para adulto, às vezes não, porque se já estiver no túnel, não vai servir muito, a não ser que mude a forma de dar a aula. Porque uma pessoa que já está aperreada com tempo ou dinheiro, ela
não presta atenção, simplesmente porque ela está com a largura da banda diminuída. Certo? Então, eu achei assim, muito interessante várias ideias, né, que têm sido feitas em estudos bem recentes, porque isso foi de coisa, uma parte do que eu falei foi do livro, mas outra é de artigo de 2024, do fim do ano. Certo? Então, essa área, né, é uma área que a gente já sabia de inadimplência e tudo, mas a maneira da gente tratar, por exemplo, quando eu li sobre a educação financeira, isso, eu sempre achei que deveria ter, mas eles dizem assim, é importante, principalmente para criança, se for para adulto, tem que ser flexível, tem que ser bem prático, tem que ser uma forma que não cansa, porque a pessoa não aguenta, a pessoa não suporta. Então, sim, Darla, pode falar. Agora vamos começar, né, para as perguntas. Quem quiser Professora, perguntar, você trouxe, na verdade, as duas, né, trouxeram perspectivas incríveis, né, mas você falou uma coisa muito importante aqui, que eu já havia percebido mesmo, os adultos, eles têm uma dificuldade por conta desse túnel, né, eles estão ali muito... Eles só veem o problema, só veem a escassez. E não é de agora que eu trabalho com educação financeira, já tem mais de 15 anos que eu trabalho com educação financeira. Então, eu vim aprendendo, né, não só com a teoria, mas na prática mesmo, né, de atender pessoas, de dar cursos, de estar ali e via que determinada forma não funcionava, e aí depois eu comecei a perceber as formas que funcionavam. E quando você trouxe que eles não prestam atenção, que eles não querem saber, e que isso é comprovado, né? E eu comprovei isso também na prática, né? Na prática. Eu criei uma metodologia que leva em consideração tudo isso que foi falado, né? Então, quando eu vou ensinar para o adulto que está endividado, a forma que eu uso, eu chamo que é uma metodologia vivencial. Mas foi um nome que eu criei, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu torno aquilo divertido. Então, em algum momento, ele consegue sair do túnel, né? Porque ele para de olhar para o problema e ele percebe que aquilo dali é legal, aquilo dali não é difícil, aquilo dali não é chato, aquilo dali é divertido. E eu uso, sim, todos os nossos sentidos. Então, o treinamento tem um cheiro gostoso, o treinamento tem um gosto, o treinamento tem vivências da infância, por exemplo, tem cruzadinha, tem liga-ponto de um lado para o outro, tem massinha. Então, são coisas que a pessoa jamais esperaria fazer num treinamento de finanças pessoais. É tanto que, quando a gente quebra aquela expectativa, aquilo dali já desfoca do túnel, é o que eu percebo. Porque se eu estou esperando que venha uma coisa chata, difícil, e eu estou aqui pensando no meu problema, e eu vejo, nossa, é cheiroso, é divertido, tem aqui um bombom que é docinho, então eu já estou sentindo uma coisa gostosa. Então, eu já ativo ali a dopamina lá com aquele doce, né? Então, eu já consigo tirar o foco dela daquele problema para a diversão. E a diversão, na verdade, é um aprendizado. Então, eu queria compartilhar. Meus parabéns. Você já faz o que é. E daí o nome é Finanças Pessoais Sustentáveis, porque não adianta a pessoa ouve e faz naquele momento e nunca mais faz, né? Então, eu preciso criar um hábito, eu preciso fazer com que aquela pessoa gaste o tempo dela, que é escasso, né? Para fazer um planejamento e continuar naquele planejamento. Então, isso tem que fazer sentido. E, na verdade, eu preciso de uma congruência. Nesses meus treinamentos, eu uso uma congruência do pensar, sentir e agir. Né? Então, além do pensar, sentir e agir, eu transformo isso numa coisa prática, né? Que é justamente, eu preciso primeiro melhorar minha mentalidade. Então, tudo que eu vivenciei até aqui me levou para esse túnel. Existe alguma coisa fora do túnel? Então, eu apresento uma possibilidade fora do túnel, né? Que é mudar essa mentalidade, né? E depois disso, eu preciso motivá-la, né? Para que ela consiga gastar o tempo dela, que é escasso, num planejamento. Né? Então, naquele momento da motivação, quando eu trabalho com classe mais vulnerável, às vezes não é nenhuma motivação, eu trabalho com a necessidade. Então, eu preciso atender uma necessidade, né? Então, eu preciso sobreviver aquele mês e aquele dia. Quando eu trabalho com classes mais abastadas, eu trabalho mais com sonho. Claro que todo mundo sonha, mas aquela pessoa que está no túnel, ela tem uma necessidade, né? Muito maior. Então, para o vulnerável, a gente trabalha essa necessidade como base de uma motivação para
para ela usar o tempo que é escasso num planejamento e sair daquele foco, né, e transformar a vida. Mas não é simples, eu estou aqui falando da metodologia, mas a gente coloca em prática e a gente tem tido resultados. Não, é formidável, viu? Porque é exatamente isso que vários estudos estão falando agora. Porque eles botam até assim, nos artigos, eles dizem assim, a primeira coisa é você tem que fazer um planejamento. A gente pensa que isso, mas só que a pessoa não consegue. Não é. Porque, Então, assim, né? não dura, né? Quando a pessoa percebe que está no problema, que vai tentar anotar as contas, não dura uma semana, porque primeiro eu preciso ter uma boa mentalidade sobre finanças, porque senão eu não sustento, depois eu tenho que ter uma motivação para eu gastar o meu tempo com isso, aí depois é que eu vou para a prática. Então, é uma trilha que eu trabalho dentro dos meus treinamentos que levam aquelas pessoas a terem umas finanças sustentáveis dentro do tempo. Pois é uma grande contribuição. Vamos abrir, então, para a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta só sobre a pesquisa. Eu queria saber se tinha recorte de renda e de educação. Darla. Sim, o recorte de renda, aliás, de educação, tem ali pessoas que já concluíram o ensino médio, tá? E de renda, pessoas entre 1 e 2 salários mínimos. A maioria que está ali dentro daqueles 42%, mais ou menos, da população. Ah, beleza. Pronto, quem quer fazer a pergunta agora? O pessoal da turma, estou vendo aqui que tem um bocado de turma boa aqui. Quem é que quer perguntar? Deoclésio? Eu vou iniciar. Vou iniciar com um comentário, né? Eu participou também no Grupo Prospecto de uma pesquisa que identificou, né, o perfil de cidadãos cearenses da região metropolitana de Fortaleza que eram tomadores de microcrédito do governo do estado, né, o Ceará-Cred. E eu agora penso, né, que, de certa forma, oferecer crédito, né, a esse público, né, o público do Ceará-Cred é um público vulnerável que geralmente está fora do sistema financeiro. Então, são mulheres, mães de família, às vezes que sofrem violência doméstica, estão com alguma medida protetiva, ou ex-presidiários, né, pessoas egressas do sistema penitenciário, ou outros tipos de vulnerabilidade social que impedem que elas adquiram crédito no sistema financeiro tradicional, né? Então, esse tipo de iniciativa de microcrédito, eu agora consigo associar, por exemplo, a uma tentativa de tirar essas pessoas desse túnel da escassez, né? De oferecer para elas algo além da escassez, né? Algum recurso mínimo para que elas possam desenvolver as suas habilidades ou gerar oportunidades, criar novos negócios, né? E escapar desse túnel que a escassez provoca, né? O outro comentário que eu também consegui associar da fala da Darla é que muitas vezes a escassez, ela não necessariamente é uma escassez financeira, né? Assim, de oportunidades. Eu penso também na escassez como uma escassez de capacidades analíticas, né? De capacidades culturais, de capacidade de compreender o mundo, de compreender as decisões, né? Então, a gente não pode pensar também na escassez só como a falta de bens materiais, mas a aquisição também, a escassez também é a falta de educação financeira, de capacidade cognitiva mesmo, das pessoas que não foram, com menos oportunidades, não frequentaram a escola, não têm um nível educacional tão bom, né? Esse tipo de escassez acompanha essas pessoas para o resto da vida, né? Então, na fase do desenvolvimento cognitivo, social das crianças, a gente também tem a oportunidade de tirar elas no futuro dessa escassez mental, né? E aqui sem juízo de valor, é realmente condições sociais. As pessoas simplesmente, muitas das vezes, não têm oportunidade de ir para a escola, né? É uma realidade que a gente tem que reconhecer. E isso faz com que, no futuro, elas, por exemplo, sofram de vieses, de heurísticas cognitivas, né? Não tenham capacidade de tomar decisões ótimas, de decisões subótimas, ou de decisões melhores, né? Eu vi um artigo agora recente, de 2024, nos autores americanos que estavam estudando o mercado de cartões de crédito,
e eles perceberam que a mecânica do mercado de cartão de crédito é uma mecânica totalmente comportamental, porque, especialmente no Brasil, né, e olha que isso não é uma pesquisa nos países latinos, mas especialmente no Brasil, a indústria de cartão de crédito, as empresas de cartão de crédito exploram das pessoas essa escassez de previsão, né, de futuro, de contabilidade mental, para usar um termo que a gente conhece, né? Então, as pessoas se preocupam apenas com o valor da parcela do bem, porque não tem capacidade de processar, de fazer a contabilidade mental, de pensar nas suas finanças no longo prazo, né, de pensar no valor total do bem. Até que chega um determinado mês, um determinado momento, que de parcelinha em parcelinha, ela esgotou a capacidade financeira dela do mês, porque ela não conseguiu fazer essa conta, né? E o cartão de crédito, ele explora exatamente essa miopia dos tomadores de crédito, de cartão de crédito, né? Especialmente no Brasil, isso é uma questão muito emergente, né? Então, queria fazer esses comentários, né, sobre isso também, para tentar contribuir um pouco com o debate. Foram insights que vocês me deram aí durante a apresentação. Parabéns e obrigado. Sobre essa questão, Deoclésio, que você trouxe do estudo do cartão de crédito, você trouxe aí alguns termos da economia comportamental que a gente estuda tão bem, eu traria mais um, né? O que eu percebo é que, geralmente, as pessoas, elas ancoram ali na sua renda bruta, né? E por falta dessa capacidade cognitiva mesmo, essa capacidade de compreensão sobre a renda, sobre dinheiro, né, elas acabam fixando, ancorando ali, enquanto elas ganham bruto, né, quando, na verdade, o que elas ganham de verdade é o salário, o salário depois de todos os descontos, né, é o salário líquido. Então, você vai para uma entrevista, R$3.000 que eu vou ganhar. Aí pronto, decora os 3.000, gasta 3.000 todo mês e todo mês fica ali no vermelho, no banco, né? E que, na verdade, a gente percebe aí uma inteligência de marketing muito grande, né, desses agentes financeiros, agentes comerciais, né, porque eles usam nomes muito interessantes, por exemplo, né, cheque especial, a gente se sente assim, nossa, que maravilha, especial. Eu sou maravilhosa, eu ganhei, só eu que ganhei, talvez. Então, às vezes, eu atendo idosos vulneráveis, sobretudo, todo mês eles pegam o cheque especial, porque eles acham que é deles, está lá, eles não sabem que não é deles. Ah, mas o banco colocou, então é meu. Então, é uma dificuldade, assim, de letramento financeiro, né, assim, é absurdo, né, chega... assim, eu tenho muita dó, então eu já acompanhei alguns, eu vou até o banco, eu digo, olha, tire todos os limites, é um idoso, ele não tem condições, ele só quer o benefício dele, porque geralmente é o LOAS, né, são benefícios, né, tire tudo, não coloque cheque especial, não coloque LIS, não coloque nada disso, porque ele não entende, ele pega, ele não quer. E outra coisa, vendem um tempo inteiro, sem nem explicar o que é a questão das capitalizações, né? Então, a gente vai ver, não fica nada no salário. E aí se torna inadimplente facilmente, né? Então, abro aqui para outras pessoas também, para não monopolizar a fala. Só uma coisa. Eles vendem, por último, eles vendem a capitalização até para quem faz doutorado em economia. A minha gerente quase todo mês me ligaram também. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu sou economista. O nome da minha gerente é Daiane, né? Eu disse, Daiane, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não, entendeu? Mande menos, eu vou colocar na poupança, né? Melhor do que a capitalização, né? E olha, outra questão também, o problema que a gente está vendo agora do INSS, né? É exatamente explorando também essa questão, né? São pessoas vulneráveis, geralmente idosos, ou pessoas que dependem do benefício da Previdência Social, e que não tem essa capacidade de saber o que eu assinei, quando que eu assinei, quanto é que vão descontar. Eles acham que estão sendo... Isso, Theo, eles se sentem coagidos, eles acham que aquela pessoa que está ali possa ajudar, eles são autoridades. Exato. E negar isso podem até ser prejudicados por recusar esse grande benefício que é tomar empréstimo, né? E assim, é um empréstimo completo, eu fico impressionado que é um empréstimo completamente sem risco. O que é que justifica o spread bancário, né? A taxa de juros do empréstimo bancário? É o risco da inadimplência, né? Mas se o crédito consignado ele é retirado na fonte, ele não vai ser inadimplente, né? Ele prejudica a renda de quem toma...
Hã? Ainda tem o seguro prestamista, porque, Exato, ainda tem o seguro. Então, assim, para o credor, né, é assim, é o negócio da China, né? Assim, eu vou oferecer um empréstimo para alguém que não entende, que ele aceita, que eu não tenho risco e ainda vou ganhar juros em cima disso, né? Então, é o negócio da China. Eu queria só falar assim, uma coisa que o Deoclésio tocou um ponto bem importante do Cearacred, um trabalho que a gente fez, né? Que o Deoclésio tomou muito à frente e foi realmente muito bom, ficou um ótimo trabalho, foi até publicado, né? E a gente concluiu, porque eles oferecem uns cursos, a gente notou que eles pouco usam os cursos de capacitação, né, Deoclésio? Foi uma das coisas que a gente notou, que a gente até falou no túnel no final, e também eu percebo agora, lendo dessas coisas, que é bem inteligente esse programa, porque eles dão uma folga. Eles dizem que a folga é importante, aqueles R$ 100, porque é assim, tipo assim, você toma R$ 1.000 emprestado para devolver em 10 prestações, a última, se você for adimplente, pagar tudo direitinho, você não precisa pagar, para fazer uma poupança, é o argumento deles, então é como se desse a chance de uma folga, né, para fazer uma poupança, é exatamente isso que os estudos recentes dizem que é bom. Né? Tem uma pergunta aqui no chat do Fábio. Como os bancos podem usar a economia comportamental para reduzir a inadimplência? E isso teria impacto nos juros oferecidos aos clientes? São duas perguntas, então, né? Um é saber como é que poderia utilizar a economia comportamental. Realmente, o objetivo, se você quiser responder, Dala, eu posso dizer algumas coisas, por exemplo, de banco. Eu já trabalhei em banco, né? Não foi um banco de desenvolvimento, mas banco é banco, tem a parte comercial, né, também. Então, o objetivo é lucro, né? Maximizar lucro. Inclusive, quando é SA, tem os acionistas, né? Você tem que prestar conta. Então, para isso, o que a Darla está citando aí como exemplo é exatamente o que eles tentam estimular, e o Deoclésio também falou, né? Fazendo com que a pessoa fique todo tempo fazendo, até porque as pessoas que trabalham, os gerentes, eles têm umas metas para bater, né? E aí eles ficam insistindo, então isso tinha que mudar uma espécie de consciência, né? Tinha que ser uma diretriz para mudar a forma que os bancos atuam, porque realmente eles não existem, pelo que eu sei, essa ideia de ver qual vai ser o reflexo na pessoa, já que o objetivo é todo o tempo fazer, inclusive quando você faz algum tipo de programa deles, né, o financiamento, eles têm algum ganho, certo? Então, sim. Aí tem a outra pergunta. Diga, Dá. Não, é isso mesmo, professora. É bem desafiador, porque realmente o que eles querem é o contrário, né, da economia comportamental. Então, mas mesmo eles querendo o contrário, o sistema financeiro nacional, ele tem que ser muito coeso, né? Então, a partir do momento que a gente percebe que essa inadimplência, ela está extrapolando, né, isso prejudica todo o sistema, né? Então, as pessoas ficam sem crédito, com o nome sujo, isso prejudica o comércio. Então, a partir do momento que eles percebem que isso está insustentável, eles precisam tomar algumas medidas, né? Que foi o que aconteceu começo do ano passado, ou final do ano atrasado, salvo engano, só a data que é salvo engano, mas o que eu vou dizer realmente já acontece. O Banco Central, ele já vinha estudando esses movimentos da inadimplência, esses movimentos do crédito muito solto, né, e da própria economia comportamental, né, e daí, junto com o Conselho Monetário Nacional, eles lançaram a resolução 008, resolução conjunta do Conselho Monetário Nacional com o Banco Central sobre a questão da educação financeira nas entidades de crédito, né? Então, eles lançaram regras, né, que todos os bancos ou agentes similares, eles precisam ter um programa de educação financeira. Eu achei até engraçado, porque há um tempo antes, eu tinha criado na minha empresa o PEFS, que é o Programa de Educação Financeira Sustentável. E o nome que eles criaram lá foi até parecido, eu nem sabia disso, né? Mas, enfim, foi um movimento que teve foi uma trilha, né, na verdade. Primeiro, o Banco Central lançou uma orientação às instituições financeiras, que são as IFs, né? Instituições financeiras, que são bancos
e correlatas. Essa instrução, ela falava que as instituições financeiras, elas precisavam fomentar a educação financeira. E aí elas colocaram isso, mas nada foi feito de efetivo. Então, eles criaram uma resolução, né, que foi essa 008, eu posso até compartilhar lá no nosso grupo, e aí vocês verificam como compartilhar para os demais que estão aqui. E nessa resolução 008 conjunta, eles são taxativos sobre o que as IFs precisam fazer de fato, né? Que é fomentar a questão da educação financeira comportamental também, né? Ele traz o viés comportamental lá, achei isso incrível, né? Para evitar o superendividamento, ele responsabiliza, então, cada instituição ele precisa ter um responsável por aquele programa, né? Esse programa precisa mostrar qual nível que está o programa, né? Então, é uma série de normativas e de direcionamentos obrigatórios, né? Que as instituições financeiras precisam seguir, tá? Muito bem. Agora a Lídia tem uma pergunta também. Não queria mais complementar a resposta do Fábio, da pergunta Tem dele. uma outra componente da pergunta, é se isso interfere no tipo de cobrança de juro, essa coisa. Perguntou isso também. Se interferir pode no impacto, né? Eu acho assim, a primeira parte, é porque como a professora e a Darla falaram, o intuito do banco é maximizar o lucro dele, mas se a gente entrar no mundinho ideal que o banco ele não tem esse intuito, eu acho que algumas ferramentas que eles poderiam usar, que muitas empresas vêm usando no marketing, é a linguagem de comunicação com os clientes. Então, se a gente vê pessoas que são mais idosas, traz uma linguagem mais fácil, porque a economia é cheia de jargão, então isso dificulta muito o entendimento. Se você diz para a pessoa que vai fazer uma caixa de crédito, não sei o quê, ela não entende o que é. Então, acho que traz essa facilidade na comunicação, lembretes personalizados, tem alguns estudos que trazem isso, principalmente no livro Nudge, eles falam muito de lembretes personalizados. Na questão do livro, era mais sobre imposto de renda. Mas, de forma geral, eles lembram a pessoa do que ela tem que fazer, traz aquilo como uma âncora mais urgente na mente dela, né? O evento que recorre. E usar mais de um canal, né, de comunicação. Então, e-mail, SMS, no próprio aplicativo do banco. Eu acho que seriam técnicas interessantes, usando, né, a economia comportamental para isso. E se isso teria impacto nos juros oferecidos aos clientes. Eu acho que poderia, assim, eu penso que se o banco ele tem que analisar o histórico do cliente para oferecer crédito, assim, mesmo que seja uma coisa rápida, ele analisa. Então, provavelmente teria um impacto se o objetivo dele não fosse maximizar lucro, ele ofereceria menos crédito ou um crédito diferenciado para quem tem uma questão com inadimplência, quem já recorre nisso, quem já tem esse histórico. E só adicionando do que a gente estava conversando antes também, outra estratégia que eu tenho visto mais é o Pix no crédito, no cartão de crédito. Então, a possibilidade da liquidez ali na sua mão, no dinheiro, sendo que você parcela ele. Então, você pode parcelar, se não me engano, no Nubank, você parcela até em 12 vezes o Pix no crédito. Então, lugares que você só compra com o dinheiro no crédito, na verdade, não é com dinheiro no Pix, não é, na verdade, só no Pix. Você compra também com cartão de crédito parcelando aquele valor. Então, eu acho que é uma boa ferramenta, mas que também pode contribuir com a questão da inadimplência. Só também para tentar contribuir aqui um pouquinho, a professora Eveline, né, não sei se as outras professoras aí também tiveram essa experiência de morar fora do país, né? E assim, e fora do país não existe compras parceladas, né? Não existe, você não compra o crédito, você não tem o seu cartão de crédito para comprar em 12 vezes, né? Não tem crediário, não tem isso, né? Assim, é um modo diferente de pensar. Então, a gente sempre tem que se colocar também no local, né? Na posição desse cidadão, né? Como é que o sistema financeiro está organizado. E aí, pegando a fala da Darla também, quando ela fala sistema financeiro coeso, né? Se a gente pensar, por exemplo, no longo prazo e no agregado, né, quais são as estratégias que, em conjunto, o sistema financeiro poderia adotar para que a gente tivesse no futuro uma população com menos risco, né, na tomada de crédito, né? Essa seria a única condição, a única situação em que os juros baixariam, né? É que quem empresta o dinheiro tem menos risco de perder esse dinheiro, né? Então, o juro, ele reflete exatamente esse risco.
né? Então, assim, como é que a gente pode ter no futuro uma sociedade com melhor poder aquisitivo, com uma melhor literacia financeira, né, maior educação financeira, com a capacidade de renda melhor, para poder tomar menos empréstimo e ter menos prejudicar a sua renda disponível durante o mês, né? Então, assim, não é uma questão apenas de o banco, claro, não tem uma frase que eu gosto muito, não existem soluções simples para problemas complexos, né? É verdade. Assim, é um problema multifatorial. Então, assim, mas como é que a gente pode, se a gente não se organizar como sociedade, as pequenas iniciativas, elas terão muito pouco impacto, né? Então, assim, terão impactos locais, mas dificilmente terão impactos globais. Assim, como é que a gente, como sociedade, né, e a gente está aqui nesse momento, né, fazendo parte disso também, pode fomentar essa forma de pensar, esse futuro que a gente quer com menos risco no mercado e com menos juros, né? A própria taxa de juros do Banco Central, né, que agora a gente está vendo aí que está sofrendo uma disparada grande, reflete também, né, a Selic reflete também esse momento de incerteza, de insegurança, de risco de inadimplência, não apenas dos cidadãos, obviamente, mas do cenário global, né, da impossibilidade de tomar decisões, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, no próximo mês, o que é que o Trump vai anunciar na próxima coletiva, né? Então reflete tudo isso, né? O mundo hoje é interconectado. Então, a minha mensagem com isso é assim, como é que a gente pode pensar isso de forma coordenada, né? E acho que no nosso país, muitas das vezes, falta um pouco disso, né? De um direcionamento, de um rumo, né? A gente tem visto aí governos e mais governos, assim, sem entrar em questões políticas, mas governos de esquerda, de centro, de direita, desde os anos 90, desde a democratização, que pensam o Brasil apenas até a próxima eleição. Né? Então, e a população tem também aceitado esse tipo de comportamento, né? E aí por uma série de outros motivos. Mas como é que a gente, como nação, pode pensar no país melhor no futuro, né? Quais as iniciativas que a gente, pensando localmente, espera ter um impacto global no futuro, né? Para poder reduzir o risco no geral, né? Não apenas riscos financeiros, mas tantos outros riscos que a gente vê na sociedade brasileira. E é um longo caminho mesmo, viu? Tem que construir, porque falta muita construção, porque mesmo conseguindo isso, que o Deoclésio falou, essa questão do risco não fica muito claro, porque o consignado é uma prova, não tem risco nenhum, né? E mesmo assim, então, é uma questão de mentalidade, uma coisa bem profunda mesmo. Uma coisa que eu queria dizer, que eu esqueci de dizer, é que eles falam muito, né, nas formas de políticas públicas para atingir pessoas. E eu, assim, pensando, uma das coisas que talvez dificulte muito política em geral, principalmente relacionada à escassez, né, a pessoas que precisam, é a forma que são adotadas. Ele fala até um exemplo de um bombardeio que caía, né, na Segunda Guerra sem querer, e o pessoal estava culpando os pilotos, mas na verdade viram que era o desenho da cabine, que era perto de um outro botão que prejudicava e caía. Aí eles dizem que muitos o problema não são as pessoas, é o desenho do programa, sabe? É sobre isso, né, que a gente está falando. Então, uma das coisas que estão sendo feitas lá em alguns programas do governo, nos Estados Unidos, é assim, ajudar pessoas a, por exemplo, preencher um formulário. Aqui, muitos programas do governo, a pessoa tem que entrar, aliás, todos atualmente, primeiro você não consegue mais falar com ninguém no telefone, você tem que entrar na internet e descobrir, né, por exemplo, esse negócio da devolução que foi cobrada dos aposentados, você tem que entrar, descobrir se foi, preencher um formulário online. As pessoas, principalmente idosas e aposentadas, elas não têm. Alguns não têm celular e nem muito menos computador. E as pessoas que trabalham nos órgãos públicos também não chegam perto disso. Isso é explorado, inclusive, até pelos criminosos, né? O crime também é uma economia, né? Então, assim, se a gente pensar no crime como uma economia... O Becker diz isso. Né? O Becker diz exatamente isso. Existe a economia do crime. E desse ponto de vista, né? Eles estão lucrando com essas deficiências, né? Exatamente. Alguém quer fazer pergunta? Meus alunos, meus queridos do Prospecto, Matheus, Samuel, Ricardo, Marcos, Luísa. Boa tarde. Pensam. Desculpa, pode falar, Marcos. Desculpa, pode falar, Darla. Não, Marcos, fica à vontade. Eu queria perguntar, que ficou uma dúvida. No caso do efeito tunelamento, quando uma pessoa, por exemplo, no caso da pobreza,
Quando a pessoa ela se encontra em situação de pobreza, ela acaba entrando em um túnel que pode eventualmente torná-la suscetível aos eventos que acontecem fora dele, fora do túnel. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela saia da situação ela saia da situação de pobreza. Ela tende a se manter no túnel? Ela tende a voltar. A experiência que eles mostram, né, em alguns artigos, é que mesmo quitando as dívidas, como a pessoa não tem em abundância, a pessoa vive no limite, ela depois começa a querer coisa e ficar devendo, aí entra de novo. Porque não é uma questão do momento. Hã? Não é uma questão do momento, é uma questão da mentalidade, daquilo que foi construído dentro da mente dela. Então, o cenário pode mudar, mas a perspectiva que ela conhece de mundo, a forma como ela conhece de viver, está condicionada à mentalidade de escassez. E foi um pouco daquilo que eu falei também, né? Que essa mentalidade, essa capacidade cognitiva, ela é desenvolvida ao longo do tempo. Então, assim, crianças que não tiveram oportunidade, crianças, por isso existe, por exemplo, programas de primeira infância, né? Crianças que não tiveram uma primeira infância adequada. A gente pensa que isso é apenas uma questão de decisão adulta, né? Da vida adulta, a decisão financeira de quem já é adulto, mas a gente adquire a capacidade de tomada de decisão ao longo do nosso processo de desenvolvimento biológico e cognitivo, social, desde que somos recém-nascidos, né? Desde a primeira infância. Então, pensar na primeira infância, inclusive tem muitos estudos, né, sobre a primeira infância que dizem que aquelas crianças que até o primeiro ano, por exemplo, foram amamentadas, tiveram um lar com pais não separados, uma série de variáveis, elas têm muito mais possibilidade no futuro, elas têm uma renda maior, elas têm mais anos de escolaridade, né? Então, a nossa capacidade de tomada de decisão, né, ela é moldada ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Por isso que a Lídia falou muito bem que não é uma questão de opção. Simplesmente a pessoa funciona dessa forma, né? Ela foi conduzida, ela se desenvolveu dessa forma. É a forma como ela é. Eu faço muito um comparativo, aquela brincadeira, né? As pessoas que são de humanas e as pessoas que são de exatas, né? Os jornalistas dizem muito assim, eu tenho vários amigos jornalistas que às vezes me ligam para perguntar assim, cálculos simples, cálculos de porcentagem, regras de trade, assim, que a gente faz de cabeça, brincando, né? Por quê? Eu sempre digo que a capacidade analítica, né, de quem gosta de matemática, estudou matemática, sempre foi um bom aluno de matemática, ou simplesmente tem uma aptidão natural para isso, no futuro, ela consegue, por exemplo, aprender outras disciplinas da área das humanas. Então, se você for, por exemplo, olhar os primeiros colocados, ou a maioria dos aprovados nos concursos da Receita Federal, que tem matemática, ou em outros concursos de secretarias estaduais da Fazenda e tal, a maioria dos candidatos tem formação, os candidatos de nível superior têm formação da área de exatas, né? São engenheiros, são físicos, são matemáticos, mas nessas provas também cai direito. Então, eu uso isso exatamente. As pessoas que são de exatas, que ao longo da vida desenvolveram essa capacidade analítica de compreender o mundo através dos números, ou pelo menos tomar decisões melhores com base nessas questões analíticas, elas desenvolvem essa capacidade ao longo do tempo. Enquanto as pessoas de exata, elas não tiveram esse desenvolvimento, porque a vida toda, elas simplesmente, quando criança, não tinham essa habilidade, elas gostavam mais de história, de português, de geografia e tal, etc. E na fase adulta, é muito mais fácil alguém de exatas aprender ou decorar a parte de humanas, né, do que alguém que não teve esse desenvolvimento quando criança e é de humanas, aprender matemática em um ano para poder passar no concurso desse, né? Então inclusive é um caso de estudo, viu, professor Evelyn, da gente fazer essa investigação. Verdade. Por isso que eu estou com fé no Papa. É formado em matemática. O Papa é matemática. Verdade. Quem mais quer fazer pergunta? Alguém quer perguntar? Pessoal, a gente geralmente faz 1 hora, né, Deoclésio? Exato. Já a gente passou. Tá com 1 hora agora. Foi 1 hora e um eu pouquinho. prometi, né, a Darla e tudo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu, da minha parte, só quero agradecer imensamente a Darla pelas contribuições e incentivar, e meu apreço a ela, que ela cada vez continue mais dando a contribuição
para o nosso estado, para a nossa cidade e aí para o mundo, Com né? certeza. Com os cursos e tudo que ela tem feito de bom, tá? Agradeço, e é uma honra para nós você participar do Prospecto. Também quero agradecer a minha brilhante aluna, a Lídia Vasconcelos. Ela me deu muito orgulho recentemente, quando ela apresentou o trabalho na FEA-USP. Aliás, eu tenho muito orgulho dela. E ao Deoclésio, que sempre está nos ajudando, incentivando, né, que foi o criador inicial desses fóruns, né? E a participação de cada um de vocês. Alguns estão dizendo que gostaram muito, e eu gostei muito também de vocês Muito terem bom. participado. Obrigada. Quiserem falar alguma coisa? Só agradecer a oportunidade de estar com vocês, acho que foi muito rico, acho que é pouco tempo, podemos marcar outros, né, Com para falar sobre certeza. esses assuntos também, são assuntos que atravessam todo mundo, né, então acho que por isso que fica todo mundo tão interessado. Queria também colocar aqui as minhas redes sociais, para quem quiser seguir, conhecer um pouco mais, tanto o LinkedIn como o Instagram é Darla_Lopes, da Edifica, Edifica com Demudo, ponto impacto, e fico à disposição de vocês, quem tiver alguma dúvida, quem quiser pegar a cartilha de educação financeira infantil, a gente envia o link também. Obrigada, professora, obrigada, Del. Foi um prazer, Lídia, compartilhar esse painel com você também. Agradeço demais também, tanto a professora. Darla, eu amei a sua pesquisa, achei muito interessante a questão de educação infantil, eu sempre acreditei muito nisso, então, muito parabéns por esse projeto, por essa iniciativa, e muito obrigada, professora da classe, que sempre foi trabalhando junto, agradeço demais. Pois até a próxima, pessoal. Obrigada por Até, tudo. gente. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Valeu, Deoclésio. Obrigado, professora. É Até mais. show. Obrigado, professora. Alguém estava falando Tchau, aí. professora. Tchau, querida. Obrigado.